Formas de estruturação do nosso tempo. É interessante perceber que nós podemos falar a respeito do princípio e do fim da nossa existência, mas a minha preocupação nesse momento imediata é de nós darmos uma atenção melhor aos blocos menores desse tempo. O mês, a semana, a hora que se passa, a hora que eu estou vivendo agora, no aqui e agora. Talvez mais significativa e impressionante do que a exploração do espaço seja uma investigação a respeito do emprego do nosso tempo. Que loucura! Um grande pensador chamado John Howe, ele disse: temer a ideia de perder a vida de uma só vez quando não nos preocupamos em desperdiçá-la aos poucos. Nesse momento eu quero pensar com vocês em 6 formas de estruturação do tempo social. Isso é, 6 alternativas de comportamento social à sua escolha que caracterizam o tipo de interação com as outras pessoas. Os tipos de interação determinam a potência, a frequência e a qualidade dos toques e carícias que as pessoas trocam entre si, ou seja, os estímulos. Dentro da estruturação do tempo, você, eu, todos nós, o ser humano, nós se preocupamos sim com esses estímulos. Estímulos que eu preciso para viver. Estímulos que eu preciso para a minha saúde emocional. E dentro desse pensamento de estrutura do tempo e desta carência que nós temos de estímulo, Eric Berne pensou em 6 modalidades de nós estruturar o tempo. A primeira delas, isolamento. A segunda, rituais. A terceira, passatempo. Depois, atividade. E ele pensou também em jogos psicológicos e intimidade. Meus amigos, nesse momento, eu quero pensar um pouquinho na primeira, isolamento. O isolamento é muito interessante. Eu gosto de pegar uma deixa do Dr. Thomas, um grande escritor, psicólogo, psicanalista. Ele diz uma coisa que me chama muito a atenção. Observa que o isolamento, apesar de não constituir uma transação com outra pessoa, pode acontecer num ambiente social. Todos nós temos necessidade de se isolar, tendo um propósito definido. Aprendemos como cristão que se isolar com um propósito definido de buscar a Deus, de chegar mais perto do Senhor. Se torna benéfico porque eu tenho um propósito que vai me trazer uma intimidade maior com o meu Deus. O problema do isolamento é quando eu me isolo e eu permaneço nesse isolamento sem um propósito. Como cristão, quando eu me isolo para buscar a Deus em jejum e oração, se eu sou casado, se eu convivo com a minha família, logo eu entro em contato com a minha família e digo a eles que eu vou passar recluso 1 dia, 2 dias, orando, buscando a Deus com um propósito, quem sabe, de consagração, de separação, para estar agora naquele espaço de tempo mais junto do Senhor, buscando essa intimidade com Deus. Temos 2 tipos de isolamento. O isolamento físico é a falta de toques e carícia, de estímulo, esse estímulo que traz saúde emocional pela inacessibilidade, pela separação.
por estar longe do outro. Mas tem outro tipo de isolamento que é o psicológico. O psicológico é quando o ser está junto da multidão, mas não está ali. Quem sabe ele está lá na praia, pensando, quem sabe, na última férias que fez em Copacabana ou em Balneário Camboriú, né? E isso é muito sério quando o cidadão deixa de valorizar o aqui e agora. Isto é um problema muito sério. No isolamento psicológico, na verdade, sem comunicação com os que estão próximos, criando barreiras defensivas do tipo estar só no meio da multidão. Poderão estar manifestando o receio de rejeição e o medo de contato nesse isolamento. Tanto o isolamento físico quanto o psicológico impossibilitam a troca de toques e carícias, de estímulo. E isso é muito sério. Quantas pessoas há que estão convivendo no seio da sua família? Quantas pessoas há que estão convivendo junto da igreja, indo e vindo, participando dos departamentos, participando da atividade normal da igreja, mas pelo isolamento psicológico eles não estão ali. E isso vai fazer com que eles sintam a necessidade de trocar estímulo. Eles vão estar ali, porém, com uma mente totalmente turbada, vão estar ali, mas muitos há que irão perceber que esta pessoa não está bem. Pois bem, o isolamento, você e eu, todos nós, temos que tomar muito cuidado. Agora, me chama a atenção quando falo sobre o isolamento de um texto sagrado. Vamos para a Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. O profeta Elias, no Monte Carmelo, ele tem uma experiência tremenda com Deus. E ele chega a dizer lá no Monte Carmelo, naquele episódio, no 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, a parte B, traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera que comem à mesa de Jezabel. E Acabe convocou então todo Israel e tal lá no Monte Carmelo, e se deu aquele episódio grande que eu não vou narrar para vocês todos aqui, mas na verdade ele teve uma experiência tremenda com Deus ali, o Espírito de Deus veio sobre ele. Mas de repente o Elias está lá debaixo do pé de zimbro pedindo a morte, porque ele soube que Jezabel e Acabe queriam acabar com a vida dele. Vamos dar uma olhada para a Bíblia Sagrada. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 a seguir, está escrito: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia e chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, disse ele, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Isolamento total. Ele sabia que estava correndo risco de vida, mas de repente ele deitou e dormiu. Ele não sabia se Jezabel estava chegando, quem sabe, a 1 quilômetro dele, a 2 quilômetros dele, mas ali ele
parou tudo, cessou. Ele não queria mais saber de estímulo nenhum, ele esqueceu da sua família, ele esqueceu do círculo de amizade dele e ele estava simplesmente debaixo daquele pé de zimbro, dormindo, totalmente separado, alienado das relações sociais. De repente, aconteceu algo lindo, e aqui é algo tremendo. Quando nós, crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós entendemos o mover de Deus e a ação de Deus em prol dos seus que Ele ama. E diz a Bíblia, de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto de sua cabeça havia um pão assado sobre a brasa, quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. Versículo 7. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-se, come, pois a sua viagem será muito longa. E então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Muito bem, amigo, amiga que me ouve, que me assiste nesse momento, de repente, por algum motivo, você adentrou neste isolamento cadenciado. Você está excluso no teu mundo. Isso está sendo patológico para você porque a tua vida social está desativada nesse momento. Eu quero te dizer que Deus tem a solução para o teu problema. Lembrando-se que este isolamento que você está vivenciando, ele traz uma diminuição de contato com o aqui e agora, uma tendência a viver de recordações do passado, percepções distorcidas do presente ou de fantasia sobre o futuro. Esse é o quadro do isolamento patológico, se posso assim dizer para você. Agora, tem a solução para você. Abrace o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aceitando Ele como Senhor da tua vida. E você poderá vivenciar a experiência do profeta Elias, quando achou que não tinha mais remédio para a sua situação. A sua saúde emocional estava em frangalhos. Ele estava isolado, pediu inclusive a morte. Mas Deus, que vê todas as coisas, Deus que conhece as tuas limitações, Deus socorreu Elias, mandando um anjo e trouxe lá comida para ele, pão e água. Ele dormiu, depois tocou nele, deu mais alimentação para ele e disse, Elias, não para o teu ministério por aí, Deus tem algo mais para você. E eu quero dizer para você, encerrando esta fala que estou tendo contigo, Deus tem algo melhor para a tua vida. Deus te abençoe. Uma palavrinha de oração com você. Papai querido, abençoa, Senhor, esta vida que está me assistindo nesse momento. Senhor, a sua família. Senhor, a sua vida emocional. Age, Senhor, abençoa, resolve os seus problemas, glorifica o teu nome nesta vida. É a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém.